E aí galera, tudo bem? Faremos hoje aqui o primeiro vídeo, o primeiro episódio do PokerFish TV, que é uma série onde o Fish fala pra vocês o que ele acha, qual foi a análise da mão. Começaremos aqui com uma mão jogada do Big Blind, é um 6 e 5 off, então a gente vai passar por alguns conceitos fundamentais aqui. Vamos falar um pouquinho sobre como extrair valor, sobre como avaliar, no caso, se você está jogando por valor ou por blefe e reagir de acordo, sobre range, defesa de Big Blind e pot odds. Falaremos também um pouquinho sobre equidade e equidade realizada. Esses são os principais conceitos. Eventualmente, conforme surgirem os erros, a gente pode falar de algum outro conceito a mais. Então vamos lá. Tá? Ficou ruim aqui o note. A mão em questão é essa aqui. É um 6 e 5 off, como eu disse. Ele foi jogado do Big Blind. Vou aumentar um pouquinho aqui. A dinâmica é o seguinte, a mesa toda tá na faixa de 40 blinds deep. É uma mesa muito fraca, de um torneio 3,30 regular, um torneio que tem um field de mais ou menos 40 pessoas, 40, desculpa, mais ou menos 400, 500 pessoas, não é um field muito grande como os The Big, mas é um field também relativamente muito fácil. E esse field aqui tem dois erros muito comuns. O field a qual eu me incluo, tá? Um dos erros é ter o range open raise, né? Um range muito amplo e o range de call também. Então a mesa estava bem loose, não tenho muita informação sobre os jogadores. Tinha mudado para essa mesa faz pouco tempo. Já tinha visto um call de tribets com rei 8 off desse cara aqui, mas sem muitas informações específicas, pouquíssima informação. Então utilizando muito uma ou outra informação automática que tem aqui do próprio Poker Tracker e outras informações que a gente fez note mais sobre esse cara que tem um range bem amplo e informações sobre o field, porque o field em geral está dando muito call e está dando raise com um range muito amplo. Nós estamos ainda no praticamente no early game, ainda não chegamos no middle game, blind 100. Pietro resolve abrir mini raise, o que é bem razoável, era o padrão da mesa. Verus dá call, Tantan dá um call também. Nesse momento eu tenho odds de 11%, eu tenho que decidir se eu devo dar call, fold ou raise. Tenho três opções possíveis com meu 6 e 5. O fold já vou desconsiderar, é claro, porque não tem como dar um fold com uma equidade tão boa assim, mesmo sendo um 6 e 5 off, que é uma mão que vai ter uma boa jogabilidade. O raise não faz muito sentido, porque se eu jogar de raise aqui eu estou transformando o 6 e 5 em blefe. Tô pegando uma mão que pode até realizar uma certa equidade e jogando ela por blefe totalmente e atolando mais ficha num flop, num turn sem sentido. É melhor só dar o call aqui. E como que eu elejo quais mãos eu vou dar o call aqui? Vou abrir só rapidamente o Flopzilla aqui, pra gente fazer uma análise rápida de equidade aqui. Então 6 e 5 off, o que eu penso quando eu dou esse call de 6 e 5 off? A primeira coisa é que tipo de jogo o 6 e 5 off é capaz de fazer. Eu vou marcar todas as possibilidades aqui que eu entendo que eu ainda consigo dar um call no flop e ver um turn. Se eu acertar quadra no flop, full house, flush, straight, trinca ou dois pares, com certeza eu vou ver um turn, seja de check call, seja de check raise, seja de lead. Overpair eu vou desconsiderar, porque um overpair 6 e 5 nunca vai ser muito bom. Top pair também não. Eu vou considerar alguns flush draws aqui, inclusive duas pontas, porque se eu acertar duas pontas no flop, foray, no mínimo eu vou dar check call. Em algumas situações pode ser que eu check raise, mas eu nunca vou dar o fold, dependendo do size. Se o vilão sair overbetando, mas em geral eu vou dar o call. E tem alguns combo draws muito fortes aqui.
Eu só tirei aqui a broca, porque acertar uma broca fora da posição num pot foray, dependendo do size, vai ser muito difícil eu continuar. E uma broca mais uma over também, já que o 6 e 5 nunca vai ser uma over decente, nem o 6 e nem o 5. Então, considerando todo esse range de mãos fortes e possibilidades de draw, esse range vai irritar 18%. Se eu considerar agora o range que eu atribuí para os vilões versus a minha mão, eu já fiz esse exercício. Eu vou ter pelo menos algo em torno de 20%. Vou colocar aqui o Open Raiser. Esse foi o range que eu atribuí para ele. Vou limpar o flop. Vou colocar o cara que deu o primeiro call. Esse é o range que eu atribuí para ele. Limpar o flop. E agora vou colocar aqui o segundo cara que deu call. E aí vou limpar aqui o flop. Considerando esses ranges, eu vou copiar eles aqui. Pode ser para o Equilab, pode ser para o Holding Equilator. A vantagem desse Holding Equilator é que ele tem uma sintaxe igual do Flopzilla. Ele tem integração, então eu acabo usando ele um pouco mais. E vamos colocar os 6 e 5 off. Quando eu calculo, vocês podem ver que os 6 e 5 off tem em torno de 19% de equidade. Infelizmente não dá para aumentar muito aqui, mas dá para ver que é 19%. E eu precisaria de apenas 11 de pot odds. E ainda assim, se eu colocar o 6 e 5 off, eu vou realizar 18% das vezes. Ah, mas então eu vou dar call com quase qualquer coisa? Mais ou menos. Tem algumas mãos que eventualmente eu não vou dar call. Que tipo de mãos? Tem mãos que vão ter a equidade necessária, só que elas não vão realizar essa equidade no pós-flop. Mas como assim? Digamos que eu pegue, eu vou colocar esse exemplo, um 7-2 off. Ó, o 7-2 off, se eu calcular a equidade dele, ele tem quase 14%, em média, vai ficar por aí. Ele tem 14% versus o range dos vilões. Então, na teoria, o 7-2 seria um call, já que eu tenho pot odds necessária. No entanto, isso não é bem verdade, porque se eu pegar o 7-2 e fizer aquele mesmo exercício que eu fiz agora há pouco, o 7-2 não vai flopar o suficiente. Eu vou acertar alguma coisa decente, menos que 6%, então eu vou ter que foldar muito flop. Então eu vou dar call para foldar, não vou realizar nem os 11% de equidade que eu tenho. Agora, por exemplo, um rei 2 naipado, o rei já pode ser um kicker bom, pelo menos para dar call em uma street. É óbvio, se a gente enfrentar 2, 3 barris, a gente vai ter que foldar. Mas o rei 2 naipado, ele vai fazer o flush. Vai fazer uma série de jogos bons. Um top pair e 2 pares ainda vai ser bom. Ele vai acertar esse range 15% das vezes, pelo menos. Se eu considerar ainda o top pair, 27%. Então o rei 2, o dama 2, até o vala 2 ali é um call bem tranquilo. Para vocês verem o range que eu atribuí, que eu daria call nessa situação com 11%, o meu range é algo próximo a isso aqui. Esse seria o range mínimo, ou seja, poderia dar call com algumas mãos naipadas acima disso, mas com esse range é bem tranquilo dar o call. Que eu já fiz conta de algumas mãos aqui. E seria bem justo defender porque eu tenho equidade e vou realizar a equidade o suficiente. A mão desenrolou da seguinte forma, eu dei o call, acertei quase o nuts do flop, mas por que eu não acertei o nuts? Bom, nesse flop 7-9-8, a gente está perdendo potencialmente para o 10 vala. É só um straight que a gente está perdendo. Por quê?
O 6 e 5 a gente está empatando, certo? E o 10 e 6 não está no range de ninguém. Se eu mostrar aqui o range que eu atribuí para esses vilões, o 10 e 6 não está no range deles. De nenhum deles, nem do cara que deu raise, nem dos caras que deram call. Portanto, é bem óbvio imaginar que eu estou bem à frente desse range. Para ter uma ideia do quanto à frente do range deles eu tô, se eu colocar aqui exatamente o flop 7, 9 de ouros e 8 de copas, 7, opa, não, 7 e 9 de ouros e 8 de copas, esse é o agressor pré-flop. E agora eu deixar o meu 6 e 5 aqui, o meu range, ou seja, o 6 e 5, ele está na frente algo em torno de 75% das vezes. Então, contra o primeiro agressor, eu estou bem na frente. Se eu atribuir agora o range do primeiro cara que deu call, vou colocar novamente 9, 8 de espadas e 7 de ouros. É, né, 7 e 9 de ouros e o 8 é de copas. Eu errei aqui o naipe, mas não vai mudar muito. Então aqui, contra, só para vocês verem aqui que não mudou, né? Continuo com 75%, desculpe. E o primeiro cara que deu call, eu tenho versus ele 79%. Então meu range está bem à frente. E novamente, se agora for considerar o terceiro jogador, 9, 8 de copas e 7 de ouro. Contra o segundo cara que deu call, eu tenho 69%. Então se eu tenho 69%, 70 e poucos por cento versus todo o range deles, é bem tranquilo eu assumir que eu estou bem na frente. Se eu estou bem na frente, qual que é a minha ideia? Eu quero construir um pote grande. Eu deveria fazer com que esse pote fique grande o suficiente para mim poder ir ao win no river. E como que eu faço isso? Eu tenho algumas opções. Como que eu poderia jogar essa mão? Então eu quero extrair valor. Eu acho que essa mão aqui é uma mão estritamente de valor e não de blefe. Vou só tirar essa observação aqui que eu já incluo. Então eu quero extrair valor. Se eu der check aqui, para dar um possível check raise, qual é o problema disso? O problema é que esses caras acertaram, principalmente esses dois aqui, muitos draws. Qualquer carta no turn... Só um minutinho. Qualquer carta no turn que bater vai complicar muito a minha vida, porque vamos ver que cartas que são ruins. Potencialmente para o meu range. Olha, possivelmente aqui qualquer 10 é ruim. Então todas as mãos em verde aqui são mãos que melhoram o range e não a minha mão. Então um Vala é ruim, porque agora só o 10 segue. Um 10 é ruim, porque o 6 ou o Vala segue. Qualquer carta de ouros, na teoria, é ruim. Algumas não mostram que seja tão ruim, ou seja, melhora um pouco o range deles, mas qualquer carta de ouros aqui é ruim. Qualquer 6 é ruim. Então eu tenho muitas cartas que podem bater aqui. Pode bater um 10, pode bater um 6, pode bater um 5 mesmo, e eu splitar com algum 6x. Então tem muita carta ruim no turn. Fora as cartas de ouros, tem muitas cartas que conectam aqui. A dobra pode não ser tão bom se tiver alguém com trinca, então eu quero criar um pote grande já no flop. Qual seria minha ideia? Fazer um size grande no flop, já que se eu der check eu posso ter muito check behind. Meu size aqui ideal seria algo em torno de 700 nesse pote. Eu fiz 413, então teve um erro aí de size. Por que tem um erro de size? Porque eu acho que o range dos vilões, principalmente esses dois caras, eles têm um range inelástico. O que é um range inelástico? Significa o seguinte: se eu betar 400 nesse flop, se eu betar 500 ou 600,
eles vão dar call ou raise com o mesmo range. Se eles tiverem trinca, eles vão dar raise, não importa se for 400 ou 700, meu size bet. Se eles tiverem um combo draw muito forte, pode ser que eles deem raise com 400 ou com 700, já que o jogo está bem deep ainda. Se eles tiverem dois pares, eles vão dar raise do mesmo jeito. E se eles tiverem um draw, seja um flush draw, duas pontas, eles vão dar call do mesmo jeito. Então o range deles é inelástico, não importa o size que eu faça aqui, o range deles vai ser o mesmo. O range elástico seria um range que se eu aposto um quarto do pote, eles dão call com range bem amplo. Mas aí se eu aposto um size, vamos dizer assim, de 2/3 do pote, eles vão dar call com range pequeno. Isso seria um range elástico, um range que muda de acordo com o size bet. Nesse caso, o range é inelástico, ele vai ficar praticamente o mesmo se eu manter um size menor do que um overpot ali. Se eu fizer, claro, 2.000 num pote de 900, eu vou mudar um pouco o range deles, mas considerando apostas razoáveis até o pote ou até talvez um pouquinho mais, eles vão dar call do mesmo jeito ou da raise do mesmo jeito. Então eu deveria aproveitar a oportunidade aqui e aumentar o size. Errei, tomei um call, dois calls, três calls. Se eu tomei três calls aqui, é bem provável que se eu tivesse feito um size maior de 500, 600, é bem provável que eu tomaria os 3 calls, ou talvez pelo menos 2 calls eu tomaria. Então, 700, 750 no pote de 940 seria um size bem melhor para mim botar pressão no turn. O turn é um blank. Por que é um blank? Porque a dama não muda nada. Aliás, muda um pouco, porque agora eles completam alguns possíveis dois pares ou top pair com algum kicker relevante. Mas eu não estou perdendo para nada aqui. Estou perdendo para 10 e vala e só. Porque todas as trincas, esses jogadores dariam raise. Então vamos pensar o open raiser aqui. Ele abriu um range razoável. Nesse flop, ele daria raise, entendo eu, com straight. Ele daria raise com overpair, daria raise com alguns top pairs, talvez não. Vamos imaginar que mãos que ele dá só call, que ele não daria raise. O straight acho que ele não tem mais. Por quê? O straight ele daria raise. Quais straights que ele não daria raise? Pode ser que ele não desse raise com straight, que é o vala 10 de ouros. Então se eu habilitar especificamente o vala 10 de ouro e marcar aqui, esse seria o único straight, né, de todas as combinações, esse seria o único straight que ele daria call e não daria raise. Overpairs aqui, quase sempre ele vai dar raise, principalmente com as rei, rei, dama, dama. Vala, vala é possível, já que ele tem overpair e broca. 10, 10 ele tem overpair duas pontas. Não que seja obrigatório ele dar raise, mas principalmente trincas, eu acho que ele nunca vai dar call aqui. Aí ele vai dar call com flush draw, vai dar call algumas vezes com top pair, vai dar call com alguns overpairs, só que eu acho que não todos. Então desses overpairs eu acho que as, rei, rei e dama, dama, pelo menos ele vai dar um raise, nem que seja um raise, 1,5 pot ali, pra realmente evitar tomar call de tantos draws. E o vala, vala também acho que é o mesmo. Então ele já não vai tomar call de todos esses, talvez o 10-10 dê call, pelo overpair de duas pontas, e ele não queira dar raise. Mas o range que ele dá call aqui é um range que, se a gente colocar a dama de espadas no turn, não muda nada. A minha mão melhorou. Agora eu tenho 87% de vantagem em relação ao range do primeiro agressor. Se eu fizer o mesmo com todos os outros jogadores, quando eu coloco a dama de espadas e faço um filtro no flop e no turn, eu vou ver aqui que o meu range melhorou. Nesse caso está 75%. Só que eu acho que já no flop, vamos voltar ao flop, eu acho que no flop ele não vai dar call com straight, ele não vai dar call com trinca, ele tende a dar muito raise com dois pares. Então, aqui no flop ele já não tem mãos muito fortes. Ele vai dar raise, call com flush draw, duas pontas, claro, com alguma over pode ser que ele dê call, com 10-10, top pair pode ser que ele dê call ainda. O 10-9 com certeza ele vai dar call, algumas vezes ele vai dar raise.
mas ele nunca vai foldar. Então, versus esse range, nesse flop eu tenho 69, só que nesse turn eu tenho 81. Então, meu range, a dama ajudou o meu range, não piorou. Então, já considerando as exclusões que eu fiz aqui, a dama sempre melhora o meu range, já que eu só continuo perdendo pro vala 10. Então, se a dama melhora o meu range, e eu acho que esses vilões não vão ter muitas trincas, e não vão ter muitos dois pares aqui, o que eu devo fazer nesse turn? Bomba! Deveria apostar num pote de 2.500, algo em torno de 1.800, 1.600 para tomar um call ainda, ou dois calls, já que o board ainda é um board bem molhado, para dizer, é um board que tem muitas pedidas para draw. Poderia fazer tranquilamente 1.700 e ainda tomar pelo menos um ou dois calls. E é isso que eu deveria fazer, mas eu dei check. Eu não sei por que eu dei check. Na verdade eu sei. Na hora eu pensei que depois que eu tomei call tinha muito 10 de vala no range de algum deles. Eu tava vendo fantasma. Só que o 10 de vala, se eu considerar o range desses três jogadores, para um jogador vai ser em torno de 10%, para outro jogador vai ser em torno de 8%, para outro jogador em torno de 6, 7%. Então, menos que 20% das vezes eu vou enfrentar o vala 10. E ainda assim, eu tenho que considerar que, às vezes que eu flopar straight e ele também acertar o vala 10, essa combinação de fatores é mais rara ainda. Então, quase nunca eu vou estar perdendo aqui. E se estiver perdendo, GG. Estou perdendo com o bottom straight para um straight maior. Em que situação que eu poderia apostar e foldar? Digamos que eu aposto aqui 1.700. O primeiro jogador vai ao in, ou dá um raise. O segundo jogador vai ao in, o terceiro jogador dá call. Aí eu poderia foldar o 6 e 5, porque é bem provável que alguém tenha o 10 de vala e os outros dois tenham um combo draw. Mas nessa situação aqui, eu deveria apostar. E eu não apostei, dei check. O jogador facilitou pra gente, porque ele apostou pouco mais que meio pote. Outro jogador deu call, o Tantan foldou. Nesse momento o pote tem 5.300 fichas. Eu tenho um stack de 69.000, de 6.900, ou seja, eu tenho 69 blinds. Eu deveria tranquilamente aqui pra já pegar esse pote de 53 blinds, que nunca vai ser ruim, e possivelmente tomar um call pelo menos desses jogadores, eu deveria ir all in aqui. Se eu der um raise aqui, digamos que eu der um raise de 3.000, é bem provável que eu ainda tome um call desses jogadores, mas vai ter muito river ruim. E se eles tiverem muito draws e eu não tiver aqui morto contra um 10 de vala, esses combo draws ou dois pares vão dar call no meu all-in. Mas se não bater nada bom pra eles no river, eles vão foldar. E por outra vez, se bater uma carta de ouros, um 10, um 6 ou um vala no river, eu vou ficar numa situação muito ruim e vou ter que foldar. Então eu prefiro já ir all-in aqui, dar um raise bem forte, colocando os dois em all-in. Só que eu dei call. De três opções possíveis aqui, a primeira seria ir all-in, seria melhor. A segunda opção seria dar um raise pequeno, correndo um pouco mais de risco para chovar no river. A terceira opção seria o call. A quarta seria o fold, claro, mas o call é bem ruim comparado com o raise e o all-in. Eu dei só o call. Bateu 8, que não muda nada. Quando eu olho o range desses vilões aqui, e eu atribuí o range deles e fiz algumas comparações, quando eu olho o range deles versus o meu range, nesse river eu tô bem favorito. Trinca, esses jogadores não tem aqui, porque eles dariam raise no flop. Algumas vezes no turn, mas no flop quase sempre. Ele pode ter aqui uma trinca de 8, que eu tô ganhando. Ou seja, qualquer combo de 8. Esse cara podia ter um Ice 8. Esse cara podia ter... Obviamente ele pode ter 8-8. Mas eu acho que o 8-8 daria raise do flop, então eu já excluo. A mãos fortes que ele teria aqui seria um Ice 8, que é uma trinca que eu tô ganhando. Mãos fortes que ele tem aqui é um 10 de vala e GG, se perder, paciência. Ele vai ter algumas mãos como Dama 8, naipado, se ele abrisse raise daqui, mas eu acho que ele não abre Dama 8 naipado. Até acho que ele abre no Dama 9. O Dama 8 naipado ele pode abrir ainda, porque ele era bem loose.
Mas nesse caso eu acho que ele daria um size um pouquinho maior aqui no turn. E nesse river, o dama 8, já que eu dei check e eu deveria ir ao win, o dama 8 apostaria, não daria check, já que ele tem full house. Então dama 8 esse cara não tem. Esse cara pode ter Ás de 8, pode ter Ás de dama, pode ter 9 dama, naipado, pode ter rei dama, pode ter um dama valete naipado em ouros que não quis atolar no flop, pode ter um dama valete de copas, mas em geral ele tem uma gama que compõe dois pares e top pair com dama. Esse jogador aqui em geral vai ter o 8 que deu call, com, não quis dar raise, com algum 8 e 10, algum 8 e 6 aqui no flop. Não, 8 e 6 ele não tem, já tinha tirado do range dele. Algum 8 e 10, algum 8 e 9 que não quis dar raise, mas é bem difícil. Então ele pode ter algumas vezes o 8 aqui. Mas ele nunca vai ter 8-8, ele nunca vai ter dama-dama. Nem 9-9, nem 7-7. Então eu tô ganhando do range dele quase sempre. Só tô perdendo pro dama, pro 10 e vala. Eu dei o check, eu deveria ir all in nesse pote aqui. O Pietro dá check. E o Verus nos põe numa situação muito ruim, porque ele vai all in de mais de metade do stack dele. Ele põe ali 34 blinds, ficando com 27 blinds para trás. E agora eu posso imaginar que ele tem o 10 e vala. Mas se ele tiver o 10 e vala, paciência. Eu já estava jogando contra o 10 e vala antes, então aqui é all-in e GG. É que, como eu não joguei, eu joguei errado aqui, né? No turn, que eu não CBTei. Eu joguei errado, também não dei check raise no turn, segundo erro. E não dei lead no river, lead all-in. Eu imaginei que aqui, se eu fosse all-in, eu só tomaria call de mãos em geral que eu tô perdendo, que é o 10 e vala. Possivelmente eu tomasse call do 8. Mas eu preferi dar só call aqui, que eu também acho que é ruim. Aqui eu poderia ir all-in, já que eu não fui all-in antes. E o Pietro também dá call, que é uma jogada bem estranha da parte dele. Ele pode ter algum Ás dama de ouros ali. Ele pode ter um 9 dama, que é dois pares, ou rei dama. O Verus tava blefando, que era parte do range dele. Broca, flush draw que ele não completou. Eu tinha o 6 e 5 pro straight e o Pietro tinha o 9 dama para dois pares. Então, os principais erros aqui foi não apostar, ou seja, não jogar por valor. Size bets que foram errados. E o conceito de valor e blefe. Então, após alguns erros aí conceituais, poderia ter extraído tudo e acabei não conseguindo. É isso aí, quando a gente flopa uma mão muito boa como straight, por mais que seja o bottom straight, a gente tem que sempre tentar extrair o máximo de valor possível. E nesse caso eu não fiz isso, acabei perdendo 21 blinds de valor que eu poderia ter extraído aqui desses jogadores.